Entrevista de Léo Condé após a derrota do Ceará para o Juventude em casa. E veja o que ele falou sobre isso. Realmente uma derrota dura, né, onde a gente realmente não esperava, mas o campeonato brasileiro é pesado, né? A gente enfrentou um adversário que soube se defender. A gente, primeiro tempo ali, a gente fez até um bom jogo, né? Conseguimos envolver eles em vários momentos, tivemos total controle do jogo, né? Criamos boas chances, o goleiro fez umas 2, 3 defesas ali milagrosas. Talvez ali até os 15 minutos, 20 minutos do segundo tempo a gente também teve bastante lucidez no jogo, criamos também boas chances. Depois caímos um pouco, o adversário cresceu. Eu acho que aliado também a uma arbitragem um pouco confusa que deixou o jogo nervoso. Nenhum lance polêmico, não é transferir para a arbitragem, mas deixou o time muito nervoso. E acabou que no final a gente com o jogo, assim, se pelo menos não vencesse, mas estava com o jogo controlado para não sofrer o gol. Praticamente a única chance que o Juventude teve fez o gol, né? Um golpe duro para a gente, mas principalmente jogando em casa, diante do nosso torcedor. Mas a gente tem que aproveitar, trabalhar agora esses 15 dias aí, retorno de algumas peças aí, alguns atletas importantes, para que a gente possa recuperar o quanto antes na competição, independente de jogar em casa ou fora, a gente tem que dar uma resposta rápida. Léo, boa noite aqui à sua esquerda. Tony Mota, Rádio Assunção. Eu queria saber, primeiro, se você acredita assim, em superstição, né? Porque você falou de arbitragem aí, eu me lembrei que essa é a 4ª partida que o Afro Rocha trabalhou em jogos do Ceará, foram 3 pela Copa do Nordeste e esse agora o Ceará não conseguiu vencer nenhum. Mas o que eu quero te questionar é como você vai trabalhar, porque o Ceará tem uma das melhores defesas da competição. É a 6ª, dividindo ali com o Mirassol, não sei se com esse gol pode piorar. Mas o Ceará tem, dividido aí também com o Fortaleza e com o Grêmio, o 4º pior ataque da competição. Como é que você vai trabalhar? Porque você tem peças, né? E está chegando aí também um grupo de jogadores que pode também te ajudar. E esses 15 dias que você falou agora pode servir para que esse tempo você tenha para treinar e melhorar. Como você vai trabalhar para melhorar esse ataque do Ceará? Bom, a questão da arbitragem, eu fiz até questão de nos jogos anteriores elogiar. Ele fez, apesar da gente não ter vencido nos jogos fora com ele, fiz questão de elogiar, com exceção daquele lance final lá do Bahia, que o Gandula entrou, tirou a bola, mas não é nem dele, eu acho que era do VAR, mas ele fez boas arbitragens. Agora hoje não, hoje ele foi conivente com o antijogo principalmente o goleiro, né, do Juventude praticou, teve uns 4, 5 atendimentos ali no segundo tempo e ele deu 6 minutos. A gente vai jogar em Salvador com o Bahia, tem 2 atendimentos, aí dá 9 minutos, não agora no jogo do Brasileiro. Aí sofremos um gol de pênalti no último lance. Então, é uma situação que o campeonato tão ajustado e difícil como esse, são pequenos detalhes que faz você ganhar ou perder jogo. Como você pontuou, nosso sistema defensivo está equilibrado, apesar de a gente sofremos aí 2 gols pontuais no acréscimo, tanto lá em Salvador, na Copa do Nordeste, quanto hoje. Mas assim, o sistema defensivo tá bem controlado. A gente precisa trabalhar, criar alternativas, apesar que eu acho que hoje a gente criou boas situações de gols, a gente trabalhou muito durante a semana, variações de jogo, triangulações pelo lado direito, lado esquerdo, entrada com chute de entrada de área. Bola parada, mas assim, o goleiro hoje estava numa noite muito feliz. É claro que a gente perdeu assim, algumas oportunidades ali, talvez por pecar no penúltimo passe, na hora da finalização, mas a gente enfrentou o Jandrei hoje numa tarde, noite aí, inspirada. Mas com certeza é um setor que a gente vai ter que aproveitar ao máximo esses 15 dias aí para lapidar e tentar evoluir. Boa noite, professor. O Alisson, TV Editora Dinâmica e canal da Luiz. As mudanças do Ceará hoje foram Mugni por Pedro Henrique, Ailon por Sobral, Richardson por Vina, Nicolas por Lucas Lima e Galeano por Rodriguinho. Eu queria que você explicasse um pouquinho qual foi o intuito, qual era a ideia inicial ali nas suas alterações e, se puder também, falar como é que está a adaptação dos novos descontratados, né?
Não dá para me explicar uma por uma, senão eu vou ficar aqui até amanhã. Mas, de um modo geral, foram substituições no intuito de querer vencer o jogo, né? O primeiro momento ali, o Vina não conseguiria jogar um tempo inteiro. Então, a gente trouxe o Ailton para dentro, como a gente já fez em jogos anteriores, e colocou o Pedro Henrique pelo lado do campo. Depois o Vina já dentro daquilo que a gente já imaginava de ter condições de jogar uns 25, 30 minutos. Aí a gente queria o Sobral com um pouco mais de força para que o Vina tivesse um pouco mais de liberdade ali próximo do Pedro Raul. No final, a do Nicolas foi mais em razão do Lucas Lima, né? O Nicolas pediu para sair, o único jogador que a gente tinha para deslocar para a esquerda era o Dieguinho, né? E o Rodriguinho teve pouco tempo, mas mais uma vez mostrou lucidez, consciência ali próximo da área. É um jogador que naturalmente vai daqui a pouco ter mais oportunidades para jogar. Léo Condé aqui, ó. Luiz Eduardo Gomes, da TVC. Estava dando uma analisada nas estatísticas. Foi uma partida em que o Ceará precisou um pouco sair da sua característica, né? Um time que tem como característica uma baixa média de posse de bola, mas hoje teve 57%, naturalmente até também pela característica do adversário. Eu queria que você analisasse de que forma você acha que o Ceará se comportou com essa posse de bola, se lhe agradou de alguma forma a postura da equipe, enfim, saindo da característica que é mais comum nesse Campeonato Brasileiro. E já emendando, eu queria também que você destacasse o que você pensa nessa parada para a data FIFA? Fazer testes, opções? Você acha que, por exemplo, pode acabar mudando um pouco o esquema tático a depender dos próximos adversários? São 4 jogos, inclusive, na volta da parada da data FIFA, né? São 3 jogos fora de casa dos próximos 4. Queria que você analisasse também um pouco isso. Bom, assim, eu acho que a característica do jogo se desenhou, eles vieram com um bloco mais baixo para tentar explorar o contra-ataque. E a gente conseguiu pressionar eles bem assim até os 30 minutos do primeiro tempo. Depois é difícil você conseguir manter o ritmo de pressão o tempo inteiro, mas a gente teve tranquilidade com bola, lucidez, circulamos bem a bola, tentando entrar pelo lado do campo, por dentro também tivemos algumas boas possibilidades. Infelizmente pecamos na finalização e também mérito da defesa e principalmente do goleiro deles. Então foi um jogo assim que mudou um pouco a dinâmica. A gente tem esse jogo de transição muito forte, mas não acho que foi um jogo ruim em termos de posse de bola nosso, não. No segundo tempo, sim, mais para o final. Aí a gente pecou talvez até por muitas mudanças, que é meio que natural, muda muito a equipe e até questão de entrosamento. A gente perdeu, a gente foi para o jogo hoje, né, com muitos desfalques também, né? O Lourenço de última hora aí passou mal, teve uma virose, perdemos Matheus Bahia e até já completando a segunda pergunta sua, a gente vai aproveitar essas 2 semanas aí tem muitos atletas que chegaram recente para conhecer o grupo um pouco mais, eles se conhecerem um pouco mais e também o retorno de atletas importantes aí, como o Matheus Bahia, o próprio Fernandinho, que está retornando agora também. Então, em relação à questão de sistema de jogo, a gente está sempre trabalhando alternativas. Eu acho que nos jogos fora a gente tem sido muito consistente, né? Talvez dentro de casa a gente buscar algumas situações assim um pouco diferentes quando pegar o adversário mais fechado.